Nesse mês, a TV e a Rádio Unicinos exibem uma série de interprogramas relacionados aos desafios do Rio dos Sinos. E novembro também é marcado pelo Dia do Rio, em homenagem a Henrique Luiz Hesler, que teve um forte papel relacionado à proteção ambiental no estado e principalmente em São Leopoldo. E é justamente por isso que começa hoje aqui no município uma série de ações voltadas à preservação ambiental durante a 5ª Jornada Hesler e a primeira Semana do Rio. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Gilmar Grube, secretário adjunto de Meio Ambiente de São Leopoldo, também com a gente, diretor de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Eduardo Mates, e ainda Vitória Viel, educadora ambiental da SEMAN de São Leopoldo. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para a gente falar de um tema bastante pertinente, né, Rodrigo, para toda a região. E justamente, Gilmar, a gente quer começar essa conversa querendo saber por que o Rio dos Sinos ele deve sim estar sempre em pauta aqui com a comunidade. Bom dia, queremos agradecer o convite em nome da Secretaria, em nome do secretário Prieto, e dizer que o Rio dos Sinos é uma questão problemática de anos, né? Conforme a globalização e a vinda das moradias e indústria, né, o Rio vem sofrendo. Então, é uma degradação que acontece há 50 anos, né? E há uns tempos atrás a gente tinha um problema das indústrias, né? Do certo setor calçadista que abrangia a bacia do Rio dos Sinos, né? E que isso, conforme as novas leis ambientais, né? A questão dos ISOs que as empresas precisam ter para exportar, deu uma melhora muito grande. Então, o nosso desafio hoje, o desafio dos prefeitos que comporta a bacia, é tratamento do nosso esgoto, que hoje praticamente grande parte é largado in natura no rio. E a gente também trazer esse tema à tona para a população também ter conhecimento, justamente por isso que a gente está exibindo esse mês essa série, né, Rodrigo, de interprogramas, um rio chamado Sinos. E a gente convida até o pessoal para assistir agora um desses episódios que fala justamente da questão do lixo, do esgoto e também da poluição industrial. Vamos conferir. O Rio dos Sinos eu acompanho essa evolução desde a minha idade, assim, praticamente do meu nascimento. Tenho 58 anos. Pelos anos que faz que a gente mora aqui, até agora eu vejo a água não é boa. A qualidade dela não é boa para a gente beber. Cheio assim até fica bonito, mas quando ele baixa, é um rio negro, vamos dizer assim, um Tietê de São Paulo da vida. Ela é um indicador indireto da poluição. Ela diz que está poluído, mas não diz quem é que está poluindo. Fora os poluentes que nós não estamos medindo, que dá para ver na água aqui, o óleo, né? Tem muito óleo na água. A partir do município de Taquara começam os maiores problemas. Um dos maiores em Taquara é o antigo lixão, que provavelmente ainda produz esgoto de uma forma não controlável para o próprio Rio dos Sinos. A água vem bem suja, com aquele cheiro ruim, não dá para tu fazer comida, para tomar banho também. Eu tenho esperança assim, de ver, como diz o rio vivo de novo, limpinho. São imagens que a gente lamenta até de ver, né, Rodrigo, de assistir e ver esse lixo jogado no rio. A gente tem acompanhado, né, também, né, nesses programas como a qualidade da água cai, né, a partir da margem do Caraá até agora aqui, né, até a partir da nascente. E, Eduardo, a situação atual do Rio dos Sinos aqui na região de São Leopoldo, como é que está? Aqui em São Leopoldo, como falaste, a qualidade do rio, da água do rio, né, ela vai diminuindo conforme vai chegando os municípios que têm uma ocupação urbana mais acentuada, né? Então, a partir de Taquara, a qualidade começa a diminuir bastante. Aqui no trecho de Novo Hamburgo e São Leopoldo tem uma grande industrialização, né, das cidades e uma grande ocupação, então a qualidade da água ela diminui bastante, né, significativamente. A gente tem um controle tanto do período, do trecho do Rio dos Sinos no município de São Leopoldo, mas a gente também foca bastante os arroios, né,
que alimenta o Rio dos Sinos, né? Então a gente, além de se preocupar com o trecho do Rio dos Sinos, que é muito importante, a gente foca bastante os 9 arroios que banham, né, o nosso município e que desaguam no Rio dos Sinos. Então, nas margens desses arroios a gente encontra algumas situações bem degradoras, né, do ambiente natural, criação de suínos, ocupações irregulares, aterramento de banhados. Então a gente tem um foco bem importante e a gente mantém ações bem importantes nos arroios também, além do trecho do Rio dos Sinos que percorre o município de São Leopoldo. Tá certo, Vitória, você trabalha diretamente com a questão da educação ambiental. Como é que é a tua percepção da comunidade de uma maneira geral em relação à água? Essas pessoas, elas realmente têm essa consciência de que é preciso preservar, que isso é um bem que não pode ser que não seja para sempre. Como é que é a sua percepção? É bem difícil, assim, né, o trabalho da educação ambiental, mas tem que ser contínuo, né, ele não pode parar nunca. A gente tem visitado algumas escolas que tem uma situação realmente, como o Eduardo estava falando, né, a gente tem uma degradação muito grande próximo aos arroios, que são as ocupações, né, a cidade cresceu bastante, né, e tem muitas moradias e muitas delas em local inadequado, né, então é um trabalho bem árduo, difícil, mas que a gente não pode parar nunca. Inclusive, a nossa jornada Resler, ela tem ações voltadas para os arroios, né? Justamente para conscientizar a população que não são valões, que não são esgoto, que são arroios e que vão levar tudo isso que cai dentro deles até o Rio dos Sinos. Que simplesmente não pode jogar lá achando, bom, agora meu problema está resolvido. Sumiu, né? Sumiu, não. Ele vai parar ali e depois vai incomodar com certeza, né, Rodrigo? É verdade. E, Gilmar, né, o terceiro episódio dos programas mostra que, em média, 5% da população da Bacia dos Sinos é atendida com coleta e tratamento de esgoto. São Leopoldo é que mais trata, mas fica perto dos 20%, né, segundo a Secretaria do Meio Ambiente. Qual é a responsabilidade do município e da Secretaria sobre esse número que ainda é muito baixo? Esse é um fator que a gente tem que entrar em disputa direta, né? A gente agora está concluindo, através do consórcio Procinos, né, o plano de saneamento básico, né, que é vamos dizer, o mapa de captar recursos a nível federal para começar a resolver esse problema. E não tem outra solução. O negócio é buscar investimentos, fazer projetos e começar a tratar a água. Construir, São Leopoldo tem um projeto junto com o SEMAI de construir mais 4 estações de tratamento em toda a cidade. Seria exatamente um objetivo de chegar a 2025, né, de ter 100% da água tratada. Mas, claro, isso requer recursos, né? Então, são em volume mais ou menos de mais de 100 milhões que tem que ser investidos numa estação de tratamento, né? Em 4, então, valia mesmo de meio milhão de reais, aí, que é muito dinheiro para ter o município ter. Então, tem que ser captado recursos a nível de Brasília. E quanto é o investimento agora, nesse momento, em São Leopoldo? Hoje nós estamos com um projeto, nós temos uma ET para ser instalada em São Leopoldo, que é um investimento de 76 milhões do Ministério das Cidades, né? Que a gente está em fase de projetos, encaminhamento, que vai ser instalado aqui junto ao canal João Correia ali. E, Eduardo, em relação à fiscalização do Rio dos Sinos, né, principalmente no sentido aí da poluição industrial, como é que ele está sendo acompanhado? A fiscalização ela intensifica bastante a parte industrial, né? Essas vistorias, essa fiscalização ocorre por terra, em loco, nas indústrias. A gente, no trecho do Rio dos Sinos, a gente intensifica a fiscalização no período de verão agora, principalmente nas atividades de mineração, né? Das dragagens, que retiram areia e também contribuem para a piora da qualidade da água. E também, em novembro a março, tem o período de defeso, né? Um período que a gente tem que cuidar um pouco da pesca predatória, né? Que não pode se pescar, porque é o período que os peixes sobem o rio para as cabeceiras, para desovarem, né? Então, a gente intensifica nessa época, nesse período, a fiscalização de pesca predatória e de dragagem, porque a quantidade de água nesse período de verão ela diminui bastante, né, no trecho de São Leopoldo, comprometendo até em alguns casos o abastecimento de água, né, pública. Então a gente intensifica no rio essas ações e em terra a gente intensifica a fiscalização na indústria. No período de verão também o desperdício de água, né, potável, né, para lavar calçadas, lavar carros, enfim, a fiscalização atua normalmente no verão. E existe uma multa para isso também, para as pessoas que foram pegas fazendo esse tipo de coisa? Normalmente é feito um decreto no período de verão, estabelecendo já a multa e as atividades que são proibidas com o uso da água potável que é fornecida pelo abastecimento público.
Bom, dias como hoje é inviável a gente pensar, né, nesse tipo de ação, mas a gente sabe, né, Vitória, que a gente vê as pessoas às vezes cometendo esse tipo de ato. Nós mesmos já fizemos reportagens, né, Rodrigo, Exato. durante esse período do verão, ou em momentos de racionamento, e vendo pessoas lavando carros, lavando a calçada e achando, não, mas eu pago a minha água, então eu tenho o direito de usá-la, né? Infelizmente, esse tipo de pensamento ainda existe. A gente tem trabalhado também bastante a questão da água, junto com o consórcio Procinos, também tem a equipe de educação ambiental, a gente tem feito palestras, mas é uma coisa é um trabalho realmente de formiguinha, que a gente tem que trabalhar a conscientização todos os anos, sempre com as crianças vão propagar, né, a informação para os adultos, mas a gente sempre vai ter esses problemas no verão, quando a gente sente realmente a falta d'água, né? E agora a gente fala um pouco então, né, sobre a 5ª Jornada Resler e a primeira semana do Rio. Gilmar, por que promover esses eventos? Qual a importância deles? É fundamental. Como o nosso secretário Henrique diz, né, só ama quem conhece. E, então, a gente quer educar. A gente sabe que as pessoas da geração anterior, a nossa, tinham pouco conhecimento, tinham preocupação um pouco do meio ambiente. Então, cabe a nós hoje educar os pequeninos, né? Então é extremamente importante, Semana do Meio Ambiente, Semana do Rio, Jornada da Res, são incentivos que auxiliam a educar os pequeninos, que no futuro eles possam ter uma consciência ecológica melhor. Eu tenho uma história que eu adoro contar quando a gente fala sobre o Rio dos Sinos, né, Rodrigo? Uma vez fui fazer uma reportagem em uma dessas escolas que beiram o Rio dos Sinos, e a menina comentou depois que ela assistiu uma palestra sobre o Rio, vou falar pro meu pai nunca mais jogar o sofá no Rio dos Sinos. Então, assim, eu gosto de contar isso porque exatamente é um absurdo, a gente vê, né? é um absurdo, Sim. Mas enfim, realmente, né, a gente tem que pensar na criança, pensar nessa conscientização desde cedo, e com certeza ela vai estar cobrando lá dentro de casa. E Vitória, a gente quer falar um pouquinho sobre a programação, então, quais as ações que estão previstas dentro desses eventos? Então, a gente preparou 9 ações, são 9 ações relacionadas aos arroios, né? E em pontos da cidade, né? A gente tem, amanhã inicia a nossa primeira ação, que é na Escola Pedrinho, né? A gente já teve vão ter escolas estaduais, municipais, entidades também que vão sediar as ações. E nas ações a gente vai ter palestra, que a gente vai trazer informações sobre o rio. A gente vai ter a mini usina de reciclagem em parceria com o Fórum de Recicladores de São Leopoldo. A gente vai ter também um teatro, que a gente teve a oportunidade de assistir hoje, que é o Afinal Depende de Quem, que trata desses problemas ambientais de uma cidade, né? E a gente vai, então, passar uma manhã, né, em cada escola, em cada entidade. Algumas vão ser à noite também. E a gente vai estar, então, promovendo essas ações no local, recebendo também outras escolas que são próximas, as escolas sede, e a gente pretende, então, alcançar um público bem grande, né? Alcançar um número grande de pessoas, promovendo, então, a conscientização em relação ao rio. E como é que se dá esse envolvimento das escolas? A gente fez um contato inicial, algumas escolas foram bem parceiras de nos apoiar e oferecer o seu espaço, né? E as escolas vão participar, as escolas sede a gente vai tentar abranger todos os alunos daquela escola e também trazer escolas de fora. A gente tem um problema sempre muito grande, que é a questão do transporte. Quando a gente oferece em alguns locais centrais da cidade, as escolas não vão em função disso. Então, a gente pensou que indo até as escolas, a gente pode alcançar um público maior e promover essa conscientização. E, Eduardo, essa 5ª Jornada Resler, então, né, dá para ver já uma evolução no pensamento das pessoas a partir desde a primeira até agora essa 5ª? Eu acho que dá para se perceber uma evolução no pensamento das pessoas. Eu acho que o nome do Resler como um pioneiro ambientalista, né, e que iniciou suas atividades em São Leopoldo, já está entrando no conhecimento da comunidade, né, da população em geral. A atividade da Jornada Resler tem um conteúdo focado mais para o público técnico, né, em ensino superior, que vai contar da vida do Resler. Tem alguns painéis que vão acontecer aqui na Unicinos, em parceria. Então, é uma jornada que ela atende todos os públicos, desde os menores até o ensino acadêmico, né? Que vai envolver tantos assuntos de conscientização e educação ambiental bem básico, até assuntos mais técnicos, de qualidade do rio, da quantidade de água que banha, saneamento básico, enfim. Então, eu acho que a programação está bem boa esse ano, e cada ano ela vem agregando mais parceiros e mais a participação da comunidade de forma geral. Um destaque bacana da programação, no encerramento da semana vai ser realizado também um mutirão de limpeza do rio. Isso também vai acontecer, então, Eduardo?
Vai acontecer. A SEMAN, ela organiza constantemente mutirões de limpeza do Rio dos Sinos em parceria com o Martim Pescador, em parceria com outros veículos de comunicação. Enfim, tem uma participação bem grande dos grupos de escoteiros da cidade também, que nos auxiliam nesse trabalho prático, né, de remoção de lixo que tem no Rio dos Sinos. O próprio projeto da canoagem que tem aqui em São Leopoldo também é parceiro de limpeza do Rio dos Sinos. Os estudantes da rede pública, né, que participam do programa de canoagem nos colaboram bastante nessa limpeza. Então, isso vem agregar e principalmente transmitir aquela ideia, né, de não sujar, né? O objetivo principal não é nem tanto a limpeza, mas sim todo o trabalho e todo o legado que deixa de conscientização ambiental. Essas ações, elas são, claro, fundamentais, mas a gente sabe que elas devem ocorrer ao longo do ano também, não só nesses momentos específicos, né, Gilmar? Como é que vocês pretendem, então, fomentar isso cada vez mais? A ideia, esses programas são questões pontuais, né? Mas a Secretaria trabalha o ano todo na questão de, junto com a fiscalização, a ideia não é punir, é educar, alertar a comunidade quanto à necessidade de se cuidar do meio ambiente, que é a plataforma do futuro que a gente tem, né? Então a Secretaria fica ao longo do ano fazendo ações para manter essa educação junto às escolas e tudo, tanto que a gente tem uma diretoria de educação ambiental junto com a Secretaria do Meio Ambiente, temos uma plataforma de educação ambiental junto à Secretaria de Educação e também nós temos o consórcio Pró-Sinos aqui em São Leopoldo, que é da Bacia, que mantém, então, os trabalhos de educação ambiental, isso acontece o ano todo, né? E essas questões são situações pontuais que ajudam a reforçar essa questão. E nas escolas, Vitória, como é que funciona isso fora dessas datas específicas, essas ações junto com as crianças? Então, a gente tem feito palestras nas escolas. Esse ano a gente trabalhou muito com a questão dos resíduos, porque a gente teve os recicladores de São Leopoldo que assumiram a coleta seletiva. Então, a gente, para promover o trabalho deles e promover a própria coleta, que o pessoal desconhecia que existia na cidade, né? Então, para promover isso e incentivar a separação do lixo e a reciclagem, a gente andou fazendo o ano todo palestras nas escolas e até empresas que nos chamaram para fazer palestras na Semana de Prevenção ao Acidente de Trabalho. A gente teve em várias entidades, empresas, escolas da cidade fazendo esse trabalho. Tá certo, então a gente tem os contatos, né, Rodrigo, para quem quiser se informar sobre a programação? Isso, tem o 3588-8760 ou o e-mail seman@saoleopoldo.rs.gov.br. E a gente convida também o pessoal para continuar conferindo aí a nossa série de interprogramas do Rio dos Sinos. São 6 episódios, o pessoal pode conferir na programação da TV, da rádio também e no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/TV Rádio Unicinos. É isso aí. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, um bom evento, bom trabalho e até o próximo encontro. A gente agradece. Obrigada. Valeu.